tanto dezembro quanto janeiro, nós não tivemos nada de depósito na conta corrente. Então, só foram rendimentos. Em dezembro, nós começamos dezembro com 1.122.949,03. Tivemos de rendimentos 7.703,51. Terminamos dezembro com 1.130.652,54. Aí, janeiro, esse foi o início de janeiro também, né? Tivemos rendimento de 8.352. E fechamos janeiro com 1.139.004,54. Eu mandei os extratos lá para vocês. Em relação também à ata, muitos aqui não estavam presentes na reunião anterior, então eu já ia aproveitar antes da Carolina chegar, a gente já coloca se alguém tem alguma observação na ata. E aí, o que eu gostaria? Que escrevesse no chat, às vezes quem não estava na reunião anterior, se quisesse abster de votar, se aprova a ata ou não. Esse, Gustavo, Eduardo. Quero aproveitar também para dar boas-vindas, né, que nós temos novos conselheiros no fundo. Juliano, né? Juliano, beleza? Seja bem-vindo. E acho que dos novos, só você. A Valquíria que mudou, né, Valquíria? Eu mudei momentaneamente, agora eu estou aqui na Secretaria de Habitação e, enfim, vamos continuar tentando fazer o mesmo trabalho. Da Secretaria. Não, legal. Então, vou considerar a ata aprovada. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso adiantando aqui, porque matérias para deliberação seria a ata. Os balanços, eu não encaminhei os balanços, porque a prefeitura ainda não encerrou o balanço de dezembro. Ela vai encerrar, acho que agora, no final de fevereiro. Como é fechamento de exercício, então, ele não emitiu o balanço do fundo, nem de dezembro, nem de janeiro. Aí, no próximo mês, eu já mando esses balanços para vocês. Tá? Eu já liguei lá, estou aguardando eles me retornarem, tá? Vou ficar aqui perto do telefone. Qualquer coisa eu interrompo de novo. Você vai salvar a pátria. Obrigada, viu, Valquíria? Sempre atenta ali. A nossa próxima reunião é dia 19/3/24, né? Às 16 horas. Deixa eu ir lá ver se eu arrasto a Carolina para a gente falar sobre a questão da contribuição social. E vou postar o decreto aqui para vocês também.
Eu vou interromper, gente. Eu acabei de receber o telefonema aqui e a informação que eu recebi é que aquilo é um inventário da CEINFRA. Então, agora que já é 16h15, pode ser que o pessoal da CEINFRA já tenha ido embora, mas amanhã cedo eu me comprometo a ligar lá na CEINFRA e entender o que é esse inventário que eles estão fazendo. Porque muito provavelmente eles vão ter que fazer alguma obra ali por perto, estão fazendo esse inventário, e depois a gente tenta entender o que é essa obra, mas não é dos serviços públicos essa marcação das árvores, tá bom? Tem o Eduardo que tem que pode responder. Eu não consigo falar com ele agora, mas amanhã eu falo com ele. Não, tá aqui. Que ótimo. Quem sabe ele ajuda a gente. Pois é, né? Seria importante. Eduardo, queria falar alguma coisa? Se estiver presente, porque está aqui. Ele até voltou. Escreveu no chat. Mas é muito importante ver isso, porque as árvores marcadas são flamboyantes, gigantes, e fora outras árvores gigantes. Ali é uma praça, não tem o que fazer ali de sombra, ela precisa de sombra e é uma praça maravilhosa, né? Não é para abrir, o pessoal faz caminhada ali e tudo, mas dá para fazer caminhada passando debaixo das árvores. E se for o caso lá, tá escuro, ilumina de baixo para cima, tudo tem solução. Então eu acho que é um diálogo que tem que ser feito antes de começar a serra a cortar, né? Porque ali não merece. Nenhum lugar merece, né? Mas ali seria a cereja do bolo para completar, né? Não pode. Ali eu acho que a gente tem que ver por que está mexendo aquela parte, porque envolve muitos passarinhos, envolve muitos animais ali. E sombra mesmo, né? Tá muito... E o Nilson aí, que é o protetor das áreas verdes aí de Santa Genebra, a luta dele que ele fez lá na Santa Genebra, por causa dos animais, Lá tem muita coisa, né, Nilson? Fiquei lá 10 anos. Então. Lá nós temos, segundo os biólogos, né, quando tem a onça, é porque a cadeia alimentar está completa, né? Então nós temos a onça lá, ela já, olha, acho que de 3 a 4 anos que ela procriou lá. E depois os filhotes vão embora. E tem bugio lá, né? Tem bugio, tem bastante prego, mas temos bugio lá também. Então, nossa, maravilhoso. Tá ficando exprimida também, né? O cano, enfim. Outro assunto, não sei se a gente poderia tocar, sem ser essa novidade, né, que eu quero deixar a novidade para que a Carolina apresente para vocês. Nós temos aqui, eu enviei também o decreto, né, de nomeação dos novos conselheiros, só que no nosso decreto do fundo, o artigo 1º, parágrafo 2º, ele fala que a eleição do vice-presidente, ele fica a cargo da eleição dos seus pares. Então, a Maria Rita, ela foi até eleita vice-presidente em outubro, nem teve tempo na gestão anterior. E ela é a candidata, já se candidatou novamente a ser vice-presidente. Se os senhores concordarem, eu já registro em ata e aí ela já fica como vice-presidente a partir da próxima reunião. Então, eu queria colocar em votação aí. Vocês poderiam escrever no chat? Vou colocar aqui, ó. Maria... Presidente. Ok?
Ok, no biênio anterior foi muito confuso o fundo, né? A gente foi a implantação do fundo. Agora que eu acho que ele vai funcionar redondo, tanto que créditos também, para quem está chegando agora, igual o Juliano, nós só tivemos créditos no ano passado, Juliano. O ano retrasado não tivemos nada, entendeu? Então, esse ano agora nós estamos com uma previsão de aumentar aquela da outorga onerosa de 10% para 20%, e esse decreto novo, que é de 2023, que ele vai entrar em vigência o mês que vem, que é sobre a contribuição social, o artigo 12 e o 13, que eu quero deixar para a Carolina falar com vocês. Então, Maria Rita, então eleita. Eu agradeço o apoio aí de todos vocês, porque eu estava até pensando... Gente, eu não consigo escrever, eu estou com uma certa dificuldade aqui com o meu celular aqui, mas eu queria declarar meu voto, eu posso? Sim, a reunião fica gravada. Mas agradeço aí a confiança e o apoio aí de vocês, vamos trabalhar juntos aí, inclusive até como eu estava falando com o Nilson, esperando que esses aportes que entram agora, que a gente possa realmente canalizar para projetos bem interessantes para a cidade. Eu acho que isso que é o nosso papel, um dos papéis, né, do fundo também é essa discussão de projetos, né, que como a gente começou... como o Nilson falou, em outubro, não teve tempo de fazer nada, fizemos 2 reuniões e acabou. Então, vamos ver agora. Vamos iniciar, né, Nilson? Isso, agora nós iniciamos essa nova gestão, né? O decreto do prefeito foi publicado dia 15 de fevereiro de 2024, então até 15 de fevereiro de 2026. Ele está em outra reunião lá aqui do lado. Aqui todos sabem, aí vocês podem aumentar essa apresentação que eu disponibilizei. Eu estou tentando aqui, como é que faz aqui? No canto direito superior lá. Isso, agora dá para ler. Uhum. Então, ó, o que envolve o fundo, então eu vou passar ali aqui, ó. Bom, o decreto ele é 23, o número dele é 23.119, de 21 de 12 de 2023. Ele entra em vigência agora, se não me engano é março. E a contribuição social, ele fala que envolve o fundo no artigo 12. Eu vou até ler. Será devida a contribuição social, né, como forma de mitigação de impactos em serviços públicos, infraestrutura, equipamentos públicos e comunitários, provenientes do adensamento populacional progressivo e cumulativo provocado pela sucessão de aprovação e implantação de empreendimentos habitacionais, né, multifamiliares, através de tipologias de ocupação, HMH, depois a Carolina explica para vocês aqui, com até 200 unidades habitacionais. O que eu sei, por exemplo, aqui, ó, o inciso 1, né, para empreendimentos na tipologia de ocupação com até 50 unidades, a contribuição social será calculada da seguinte forma de contribuição. Eu sei que, por exemplo, é 1,5%. No inciso 2, para empreendimentos da tipologia com até 200 unidades, a contribuição será calculada sobre 1%. E é isso. Depois
o empreendimento habitacional de interesse social, não será exigida a contribuição social. Pedido para análise, porque isso aqui envolve o EIV, né, que é o impacto de vizinhança lá, é um decreto que envolve o EIV. Aí no artigo 13, pedido de análise da contribuição, né, social, de que trata o artigo 12 desse decreto, deverá ser protocolizada da seguinte documentação, como que o munícipe terá que fazer isso. E aí, no parágrafo 2º, será emitido parecer técnico para a comissão de análise do EIV, com mitigação urbanística e as especificações do valor da contribuição social a ser depositada no FMDU, que é o nosso fundo. Então, a base é essa, né? Mas eu gostaria que a Carolina explicasse para vocês. Se alguém já conhecia, o Musete está aí, né, Musete? Alguém conhecia esse decreto? Não, conhecia Valquíria? Ah, tá bom. Tá sem som, Valquíria, pelo menos para mim. Sem som, Valquíria. Meu som. Oi. Essa comissão de análise é composta por quem? Então, isso é que eu queria que a Carolina explicasse para vocês, sabe? Essa questão do meio. Ela tá na sala aqui ao lado. Tá. Por isso que eu deixei isso para ela. Fiquei curioso com relação à comissão de análise. Não, legal. Obrigado. Gente, aquela hora eu não estava conseguindo responder. Eu conheço esse decreto porque eu fui no lançamento lá no Salão Azul. Então, eu fiquei com uma dúvida depois, eu quero ver se ela me esclarece, porque no ex-Coab não acabou, né, a contribuição dos 2%, né? Eu não sei te falar, viu, Valquíria? Vamos aguardar ela chegar aqui. Tá bom. Valquíria, eu suponho que não, porque não tem revogação aqui, né? Eu não vi nada aqui, aqui a ex-Coab nem fala disso, e quando eu perguntei sobre isso, eles não acompanham muito as outras políticas, né? Então, eles estão a par desse novo decreto. E aí, quando eu perguntei para eles, o que eles disseram é que não tinha previsão disso. Ai, desculpa, gente. Não tinha previsão disso porque outras taxas eram suprimidas, né? Outras vantagens existiam para que a ex-Coab seja atrativa, né? Então, nada se falou sobre isso aqui na ex-Coab, isso é só para os loteamentos mesmo regulares, que eu acho que vai acabar sendo mais vantajoso, às vezes até com o tempo supera a ex-Coab, né? Eu acho que o Musete, ele pode ajudar um pouco também. Ou a Karina. Oi, Maria Rita, tudo bom? É a Karina. Na verdade, o que eu imagino... Deixa eu compartilhar meu vídeo. O que eu imagino, tá? Mas aí eu acho que era bom a Carol confirmar, mas eu acredito que na Coab é separado, né? Então, os 2% continuam para a Coab, mas não vai a contrapartida para o fundo municipal. Eu acredito que o que vai para a Coab é gerido na Coab, eu acho que é separado, tá? Mas eu não tenho certeza, depois a Carol confirma. Coab, eu nunca debrucei muito sobre a lei deles, né?
fui meio contra a população fora do urbanismo, né? Mas, enfim, sempre que vale muito a pena por causa das renúncias fiscais, principalmente do PPI. Então vale a pena lá na frente pelo operador. Acho que tem a contribuição social, sim. Vamos ter que aguardar a Carolina chegar para esclarecer isso para nós aqui. Como é que Obrigado, viu, José? Obrigado, Karina. Obrigada, Karina. Deixa eu ver. Desculpa, tá ouvindo? Boa tarde, tudo bom, pessoal? Oi, Carol. Nós aqui estamos em várias reuniões, né? Por isso que a gente tem uma equipe excelente, igual o Nilson, que pode nos ajudar. A gente sempre valida as pautas juntos, né? Mas eu queria esclarecer para vocês como que vai se dar a questão da contribuição social do novo decreto. Isso, o Nilson já apresentou aqui para vocês, né? O que acontece? Deixa eu só contextualizar, que é importante. O Ministério Público nos questionou se alguns empreendimentos de até 50 unidades ou 200 unidades, o que eles trariam de contribuição na questão do impacto, se a gente avalia o impacto desses empreendimentos. E, na verdade, como que estava na nossa legislação? Que de 0 a 50 unidades, nós não cobrávamos nem EIF e nem RIT. Não exigimos, tá? Isso é um pouco que acontece no Cambuí, Nova Campinas, que esses empreendimentos de alto luxo, de alto padrão, não contribuíam com este adensamento a longo prazo. Então, se cada empreendimento for surgindo nessas regiões, no artigo 163 do plano diretor, que medidas que nós estaríamos nós, municípios, tomando para remediar este impacto a longo prazo desses grandes adensamentos. Isso foi o primeiro questionamento do Ministério Público. E também porque nós estávamos exigindo a contribuição social dos empreendimentos de interesse social acima de 200 unidades. Então, estava o que a palavrinha que o Ministério Público colocou junto a um relatório do CAEX, que é quando o Ministério Público solicita uma consulta técnica e jurídica interna, que é o CAEX, de que nós estaríamos tendo a contribuição social de uma forma muito discrepante, de uma forma muito não coerente com aquilo. Então, nós fizemos várias reuniões com a equipe técnicas e entendemos da necessidade de exigir a contribuição social, tá, por unidades habitacionais nos empreendimentos. De 0 a 50 unidades, a gente pega o custo da metragem quadrada, o valor da metragem quadrada, que é o valor útil, que é o que vende essa unidade, vezes o valor do CUB, que é o Estado de São Paulo exige, vezes 1,5%. Este custo geralmente gira em torno de R$2, R$3.000 por unidade, num empreendimento alto padrão de quase 4 milhões de VGV. Então, não é nada, mas é muito significativo para o município, uma vez que este recurso vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, se todos os empreendimentos naquela região puderem fazer a sua contribuição social,
que faz jus à função social da propriedade, de que esse recurso vá para o fundo e faça um desenvolvimento e melhorias no entorno, como, por exemplo, no Cambuí, a questão das drenagens, a questão da mobilidade. Então, realmente era incoerente essa não exigência de nenhum EIV, nenhum RIT desses empreendimentos de até 50 unidades. Tá? Os de 50 a 200 fazia só o RIT, que é relatório de impacto de trânsito, e tem as suas 2%. Então, a gente entendeu que para interesse social poderia abaixar a questão do RIT, mas que a contribuição social teria que ser exigida também, que aí a gente colocou uma porcentagem de 1%, baseado do que ele já também contribui com o relatório de impacto de trânsito, porque ele tem uma densidade maior, que é de 50 até 200 unidades. Então, aquele que é de 0 a 50, que é poucos apartamentos, ele não gera impacto no trânsito, perfeito, não tem RIT. Mas, a longo prazo, todos esses empreendimentos numa região se somando, como Nova Campinas e Cambuí, há necessidade de ter uma contribuição, sim. Aí, como isso está previsto em lei, né, no capítulo do EIV, a gente poderia regulamentar por decreto, que foi feito. E esta construção não foi fácil para o mercado, porque aquilo que ninguém pagava passou a pagar. Né? Então, por isso que a gente trouxe uma transitoriedade do decreto, que a partir de março desse ano a gente vai passar a ter essa contribuição social, justamente para aqueles protocolos que estavam em andamento, que já tinham uma viabilidade de compra e venda, já tinham o valor fechado de VGV, né, não ser um impacto no mercado. Então, foi uma construção que nós tivemos, olha, que legal, vocês vão passar a exigir, nós vamos meio que engolir a seco aí, mas que dê essa temporalidade para o mercado também se equacionar. É plausível o pedido deles, até porque a gente está vivenciando Campinas, né, na questão imobiliária um grande boom. Isso se dá também a questão da celeridade dos processos aqui, a desburocratização na questão das legislações. Né, a gente hoje, todos os nossos funcionários são monitorados por quantidade de processo, de relatório que a gente pede, né, dessa monitoragem. Hoje a gente sabe cada técnica, a quantidade de processo que tem, por que demorou, por que atrasou, e também porque a questão do mercado imobiliário, ele leva um desenvolvimento, mas ele leva alguns impactos, e esses impactos, eles têm que ser mensurados, eles têm que ser mitigados, independente se é até 50 unidades ou acima de 200 unidades, né? Então, essa construção que eu falo para vocês, o prefeito Dário participou, o Dário, né, na posição de prefeito, não quis abrir mão, o mercado imobiliário quis reduzir mais ainda a porcentagem, mas a gente entendeu que até por uma questão do Ministério Público, é importante que a gente realmente cumpra a função social e equilibre essas despesas, né, que o município tem com relação também a esses grandes adensamentos dessas grandes regiões. Então, o conselho aqui do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele tem essa autonomia, a partir do momento que tem um montante de recursos dentro do fundo, pelo que o plano diretor traz, pelo que o fundo estabelece, determinar que esses adensamentos nessas regiões possam ter obras gerenciadas, né, e destinadas esses recursos ao fundo, né, municipal para mitigar esses grandes impactos nessas regiões. E o papel do fundo é esse, né? Fazer a gestão desses recursos, fazer com que uma pauta importante seja deliberada aqui, para que a gente possa fazer os processos licitatórios, tudo dentro da legalidade, a partir do momento que esses recursos desses empreendimentos vão sendo destinados ao fundo. A gente achou por bem que de 0 até 200 unidades, que tem essa contribuição social, ter uma forma célere na questão de destinar o recurso para o fundo e não ficar fazendo obras, até porque esses impactos, eles são a longo prazo, não são impactos imediatistas, quando tem um adensamento acima de 200 unidades. Então, é um prédio que vem com 300, 400 unidades, é óbvio que essa demanda é recente, é para daqui 3, 4 anos, na entrega do empreendimento, então ele tem que mitigar na questão da saúde, na educação, no transporte. Agora, esses empreendimentos de menor quantidade de pessoas, ele às vezes gera impacto um pouco local, mas acumulativo, né? Vários empreendimentos na região, ele gera impacto a longo prazo. Então, por isso, a necessidade de estabelecer a contribuição social.
tá? Então, a gente passou praticamente quase 6 meses discutindo isso, o Secov, Sinsco, equipe técnica do planejamento, equipe técnica do urbanismo, gabinete do prefeito e Ministério Público, inclusive, dessa incoerência que tinha na lei, e a gente achou esse equilíbrio importante para que a gestão também possa trabalhar de uma forma transparente, isonômica, cumprindo a função social da propriedade para todos, né? Então, é isso que eu queria explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais a parte técnica, né, Nilce? Né? E estou à disposição de vocês para tirarem dúvida, mas eu entendo que foi um grande avanço que Campinas teve, de um diálogo com o mercado imobiliário, sempre nunca é muito fácil nessa construção, mas que com certeza a cidade ganha muito, né, tendo esses recursos vindo para o fundo, que na verdade o retorno é para o bairro, né, o retorno é para a região, o retorno é para a sociedade, né, esse recurso não vai para os cofres públicos, né, de uma forma que é numa conta geral do município, sim para as obras que o fundo entender necessário, né, a longo prazo para ser executadas naquelas regiões que a gente vem recebendo as contribuições sociais, tá? Então, Valquíria tinha uma dúvida. Não, o que eu tinha, a dúvida que eu tinha é se a Coab ia acompanhar isso também, né? Nas contribuições, mas, enfim, a lógica da Coab é outra mesmo, né? Sim. Até porque, Valquíria, a Coab nunca faz menos que 100 unidades, porque senão não viabiliza o projeto, porque é de interesse social. E a Coab já não cobrava a contribuição social. E nós temos no urbanismo a figura do empreendimento de interesse social, sim, que não quer ir para a Coab, porque ele não quer construir uma vez a mais o pavimento, que a Coab tem esse plus, mas no final, esse empreendimento de interesse social, ele oferta a Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, outras linhas de crédito, mas isso não quer dizer que ele não seja interesse social, até porque precisa o interesse social aqui no urbanismo para não caracterizar monopólio de aprovação de empreendimentos sociais somente na Coab, né? Então, a gente tem opções numa legislação que traz uma flexibilidade para fazer interesse social no município, permitindo, né, construir uma vez a mais o pavimento, flexibilidade de vagas, que é uma política habitacional que quem tem que tecer sobre isso é a Secretaria de Habitação e a Coab. Então, a gente tem muito cuidado na legislação da gente não fazer uma lei aqui que desestimula a produção de interesse social na Coab. A gente não tem que concorrer com a Coab, o urbanismo, sim, a gente tem que trabalhar em conjunto